pontinhos aí, porra. Salve, salve, rapaziada. Tá querendo roubar o meu lugar mesmo. Salve, salve, rapaziada, canal dos três, novamente na área. Vamos passar em limpo a semana 11 da NFL, que teve mais uma vitória do Igão. Notícia boa com Cairo Santos fechando com um time novo. Então se prepara aí que a gente tá chegando com mais um halftime. Tamo na área. Fala muito. É sério, vocês falam muito. Vamos começar falando então do jogo de quinta-feira que abriu a semana 11 da NFL, a vitória do Pittsburgh Steelers 40-17 contra o Tennessee Titans. O jogo foi em Pittsburgh. Fato positivo nesse jogo que a gente teve a estreia da Skycam, né? Ela não ficou tanto quanto eu esperava que fosse ficar, mas foi uma experiência legal, né? Na verdade não foi o jogo inteiro como eles prometeram, eles foram dividindo ali. Enganaram Bem. a gente. Mas realmente deve ser uma produção difícil, pô, o tempo todo a câmera ficava focalizada ainda mais com as jogadas e para muito também, então tem que dar uma dinâmica melhor. Mas foi legal, a transmissão foi bacana e a maioria dos passes longos eles tiveram que botar a câmera de lado porque não funcionou bem. Né? Nos passes longos não ficou muito legal a câmera. Falando da partida em si, Mariota foi mal, lançou diversas interceptações, não teve aquela partida que não teve um jogo como ele estava produzindo esse Foram ano. 4 interceptações, ele sofreu 5 sacks, então a linha ofensiva não ajudou muito. Não ajudou nada e deu tudo certo para Pittsburgh, estava 23-17 ainda no terceiro quarto, jogo apertado e no final do jogo o Pittsburgh deslanchou e acabou dando uma pancada aí no time do Tennessee. Antônio Brown, 3 recepções para touchdown, 144 jardas, foi o nome da partida pro lado de Pittsburgh, que segue firme e forte como um dos contenders aí para brigar com o Patriots na conferência. Realmente essa defesa tá jogando demais. E o Titans firme e forte que nem prego na areia. Prego na areia, inconstante demais. Começando com os jogos de domingo, então a gente teve a vitória do Detroit Lions 27-24 contra o Chicago Bears. O jogo foi em Chicago, lembrando que agora Chicago é a casa do Cairão. O Zica das Bicudas está de casa nova, vai estrear numa partida meio indigesta contra o Igão, mas agora ele está numa franquia grande. Falando do jogo, Lions mais uma vitória, segue na briga ainda ou para vocês já foi o disco voador? Mais uma vez o Lions mostrando a força aí que eles tiveram. Eles sofreram um pouco contra a defesa do Chicago Bears, que vem sendo uma boa surpresa nessa temporada. O Matthew Stafford tendo um jogo muito seguro, conseguindo distribuir bem os passes para todos os recebedores. O jogo corrido não funcionou. E do outro lado, o Jordan Howard jogando muito, correndo para 125 jardas, TD. E Chicago peca por não ter grandes recebedores. E isso faz com que eles não tenham tantos bons jogos. Domingo também tivemos a vitória do Jacksonville Jaguars, 19-7 contra o Cleveland Browns. O jogo foi em Cleveland, mais uma derrota do Cleveland. Fournette voltando a correr muito bem pro lado dos Jaguars. Terceiro time na história. A começar com 10-0 por 2 anos seguidos. 10-0 ou 0-10? 0-10. Com 0-10, 2 anos 10-0, seguidos. eu no Madden lá? É o Eagles. Então, pro lado dos Browns tá tudo muito difícil, o time não conseguiu produzir nada esse ano. A gente esperava que o Sean Kaiser podia ser um cara ali que jogou bem a pré-temporada e podia fazer algum diferencial, mas vimos também que ele não é a solução. Muitos QBs calouro foram melhor que ele esse ano também. Então, pro Cleveland novamente pensar na primeira escolha do draft. Tanto ele quanto O Garrett machucou no começo. o Trubisky são duas surpresas não negativas, mas Não foram o que esperava. Não foram o que esperava. A gente esperava que o Trubisky, por ter sido o primeiro QB do draft a ser escolhido, ele ia ser um pouco melhor quando ele entrasse. E aí, ponto para Jacksonville, que a defesa funcionou. Defesa mais forte. Fournette 111 jardas e ajudou o Blake Bortles não acabar com o jogo cedo. Então eu acho que foi uma vitória importante para Jacksonville, que conseguiu a liderança da AFC South. Pancadinha do domingo, uma das pancadinhas, vitória do Baltimore Gigantão, zoando. Moleque. Mais uma pancadinha no domingo, derrota do Green Bay Packers 23-0. O jogo em Green Bay, primeiro jogo na temporada que Green Bay não anota nenhum pontinho sequer. Baltimore continua no Busch Busch Gardens. Tá curtindo o Busch Gardens, suave. Ela continua nessa. A defesa tem jogo que joga
naquele nível que a gente conhece, e tem partida que o ataque não suporta nada, a defesa cansa muito e acaba cedendo pontos. E nessa partida pegou um QB calouro, que tá aí só porque o Aaron Rodgers se machucou, e aproveitou, a defesa destruiu mesmo. Passou o carro no time de Green Bay. Então, eu acho que Baltimore vai brigar também por uma vaga de wild card até o final. E Green Bay fica pro ano que vem aí, mais um ano que a gente esperava alguma coisa de Green Bay decepcionou porque o Rodgers está de fora. Na verdade, mais uma vez que as lesões tiram... Atrapalham o Green Bay. Tiveram mais duas nesse jogo. O defensive end se lesionou logo no começo do jogo e o Clay Matthews também se lesionou. Então, mais lesões, o DM lá em Green Bay tá cheio. Um jogo maluquinho que a gente teve essa semana foi a vitória do Tampa Bay Buccaneers 30-20 contra o Miami Dolphins. O Dolphins foi tirar a diferença no finalzinho, mas mesmo assim não conseguiu vencer o jogo. Jay Cutler não dá, né, bicho? E adivinha quem lançou 3 interceptações? Jay Cutler que saiu, e quando ele saiu o Matt Moore entrou, o time deu uma subida, mas depois não conseguiu buscar a vitória. E o treinador já falou que se ele estiver saudável na próxima partida, ele vai se manter como QB titular de Miami. Pra Miami sei lá, esperar, ver como é que o Tannehill vai voltar. De repente, o ano que vem as coisas melhoram. Conseguiram se classificar o ano passado para os playoffs, mesmo com o Tannehill machucado. E muita bagunça. E é um time que tem um corpo de recebedor bom. Continuando com os jogos de domingo, uma vitória importantíssima para o Minnesota Vikings, 24-7 contra os Rams. Jogando em casa, Minnesota firme e forte para ganhar a divisão e vencendo de um time que era até o momento uma das surpresas da temporada. Ponto positivo para o Rams, que no jogo da noite de ontem, o Seattle perdeu. Então foi uma derrota que, se não era esperada, pelo menos não doeu. Não doeu tanto quanto deveria. Jared Goff teve um jogo ok, não lançou para nenhuma interceptação e nenhum touchdown. O jogo corrido também não funcionou. E a defesa muito mal de novo contra o jogo corrido. O Vikings teve 2 TDs corridos, do Murray, e o Thielen jogou muito bem. Mais uma vez, mais de 100 jardas, recebendo TD. Essa química entre ele e o Keenum agora está começando a funcionar. Entre o Keenum e os recebedores. Stephon Diggs também teve um jogo muito bom. Então eu acho que Minnesota só tem a crescer, a defesa está segurando muito bem, o ataque está conseguindo ficar bastante tempo em campo, conseguindo equilibrar o jogo entre ataque e defesa. Então eu acho que esse Minnesota Vikings aí pode ser o primeiro time a jogar um Super Bowl em casa. Esquece. Acho difícil também, acho difícil. Esquece. Acho que Esquece. É um exagero falar isso. Acho que sim. Não, porque tem o confronto novamente contra o Detroit. E se perder, Detroit avança a primeira colocação e aí o time de Minnesota, se entrar pelo wild card, já vai pegar a pedreira no começo e jogar fora de casa. É complicado. Esse lado da liga tá bem mais disputado do que a AFC, por exemplo. Tivemos o jogo mais equilibrado da semana para mim, em questão de emoção, em questão de resultado, foi a vitória do Saints, 34-31 contra o Redskins. Um jogo que parecia perdidinho até o final do último quarto, mas Drew Brees foi lá e resolveu a parada, né? Inacreditável, eu acho que no começo de jogo você via Ficou até triste, você viu? Inacreditável. Não, inacreditável. Não tô triste não. Eu tô muito feliz, eu tenho o Brees no Fantasy e ele tava muito mal até o final da partida. Então eu tô feliz sim, eu digo que é inacreditável porque esse time do Redskins é só pedreiro na cabeça. E quase venceu, e o time sempre bate no quase. Mas é engraçado, é o time do quase, é o time que quase foi pros playoffs ano passado, quando foi pros playoffs quase passou pra outra fase, é o time do quase, é quase o Eagles. Olha a partida do Cousins contra essa defesa que vinha jogando demais, 3 touchdowns e uma interceptação. Um cara voando contra o Letmore, ele teve uma partida excelente e o Calouro estava fazendo um baita campeonato, não estava cedendo praticamente quase nada, ele estava liderando a liga em desvio de passes. Então você vê, o Washington fez a partida que precisava ter feito para vencer, mas não conseguiu vencer, porque o Saints tem todas as armas para vencer uma partida.
Quem muito bem também, como o Leandro vem frisando, o Camara teve a recepção do último touchdown, a bola pipoca na mão dele, ele briga como aquela bola a subiu, bola eu não não conseguiu sei. parar na mão. Marcos Ingram também teve Mark mais uma Ingram partidaça, também de 100 jardas. é o líder em touchdowns de jogo terrestre, tá com 8 touchdowns na temporada. Pro lado dos Saints, é a certeza de 8 vitórias seguidas, junto com o Eagles, a melhor sequência da liga esse ano. É a certeza de que o playoff vai ser produtivo para eles e eles vão ter um joguinho em casa. Rapaziada, aconteceu um bagulho aí, choveu na sua casa no final de semana, né? Se choveu, eu sei qual foi o motivo. Os Giants ganharam, gigantão! Forte, que veio numa sequência ruim na prorrogação. Teve uma recepção maravilhosa na prorrogação, né? Sim, Uma o recepção Tavares maravilhosa. King, numa 4-6, os Giants, que já não tem nada pra fazer na temporada, falaram, vamos brincar aí, vamos ver isso aí. Aí, o Eli lançou um passe sensacional e aí o cornerback fez a falta, fez o que e ainda assim ele conseguiu a recepção. Deitado no chão. A bola não encosta no chão, foi sensacional. Porém, contudo, entretanto, não vale de nada pra gente, vale pouco pra equipe de Nova York. Pra Kansas deve ter doído muito perder pro Giants, porque é um time que tá ainda querendo chegar nos playoffs. A defesa foi muito bem e só. Teve outra coisa que a gente conseguiu ver nesse jogo, que o Alex Smith provavelmente voltou ao normal, né? Aquele começo de temporada avassalador Aquele alien lá foi embora. E do Kansas, teoricamente, já caiu, é a 4ª derrota em 5 jogos. Alex Smith com 2 interceptações. O Chargers chegando, acho que a Luizinha tá dando uma acendida lá em Kansas, né? O ponto crucial para o time de Kansas aí é que realmente a divisão que a gente esperava que ia ser tudo de bom no começo do ano, Denver arrebentando no começo do ano, Kansas arrebentando no começo do ano, Oakland bem nas 3 primeiras partidas, depois caiu, já foi todo mundo... E o Chargers vindo devagar. E o Chargers ali sempre, né? Aquele equilíbrio. E se você for ver da divisão, eu tenho certeza que o Chargers é o time mais constante, é o que menos mudou o jeito de jogar da primeira até agora, primeira semana. E é um time que vem disputando todas as partidas ponto a ponto com todos, contra o próprio Eagles, que é o melhor time do campeonato até agora. Foi um baita jogo. É o melhor time, a melhor campanha. Vai falar que não é? É a melhor campanha, vai fazer o quê? Semana que vem pode não ser mais, mas hoje... Kansas ganhou dos Eagles no começo do ano, então não é possível que esse time caiu tanto. Acho que o ponto crucial é o Kareem Hunt, que caiu demais, o jogo terrestre caiu. Parou de funcionar e é isso aí, vai ter briga feia aí, porque tem mais um jogo contra os Chargers. Domingo, vitória do Texans 31-21 contra o Arizona Cardinals. Vitória importante para os Texans, que dificilmente vão se classificar, mas o Tom Savage teve provavelmente o melhor jogo dele nessa sequência, né? Sim, ele teve um bom jogo eficiente. O time de Arizona jogou bem também. O Gabbert, o quarterback, fez um bom jogo. Ele teve um bom jogo, mas ele lançou muitas interceptações. Foram 2 interceptações, 3 touchdowns para 257 yardas. Vocês viram que o treinador de Arizona falou que o Blaine Gabbert é um baita QB, ele só jogou em times péssimos? Mas eu acho que foi um jogo bem parelho, 2 QBs reservas, como a gente tinha falado na semana passada. E é isso, cara. São 2 times que não vão... Você quiser falar mais também? São 2 times que não vão buscar nada nessa temporada. A pancada da semana ficou por conta do Chargers, vitória importante, 54-24 contra o Buffalo Bills. O jogo foi em Los Angeles. Que tal o Perman? Foi bem. 5 interceptações no primeiro tempo, tá suave. O técnico dos Bills, que teve a brilhante ideia de colocar o Taylor, achando que ele era o culpado pelo time não tá indo bem, mostrou que não, né? O gênio disse que o Perman estava pronto para ser um dos melhores quarterbacks da liga. A gente viu. Primeiro tempo excepcional, quase bateu o recorde de interceptações de estreia de um jogador. E não é de Cleveland. E não estava jogando na camisa dos Browns. Os Chargers que estavam tendo um ano sempre perdendo por aquele field goalzinho ali, o cu sempre prejudicando no fim do jogo, e agora começou a resolver, a defesa está resolvendo. Foram mais de 6 turnovers na partida. Agora que não tem que se preocupar com o cu, tá tranquilo.
Tiveram mais fumble também na partida, fora essas 5 interceptações. A defesa jogou demais. O ataque não precisou produzir muito também, porque a defesa já logo resolveu. Então, para os Bills, o alerta de que o Taylor tem que voltar a ser o QB. Para os Chargers, é a promessa aí de que pode brigar pela divisão com Kansas City em decadência. Agora a gente vai falar de mais uma derrota do Denver Broncos. As coisas estão feias para o time do Colorado. 20-17 para o Cincinnati Bengals. O jogo foi na casa do Denver. Terceira derrota seguida do Denver, que teve o seu coordenador ofensivo mandado embora depois desse resultado. Um time que tinha a defesa mais forte da liga, está sofrendo demais esse ano e jogando em casa, inclusive. Mais uma vez, críticas ao John Elway. Falaram muito sobre, depois que ele assumiu o time como general manager, falam que o time deu uma... como é que eu posso dizer? Deu uma afrouxada. É um time com um perfil diferente de antigamente. Agora nós vamos falar apenas em espanhol. NFL, estás em México. México. Primeira partida da NFL de temporada regular no México, a vitória do New England Patriots, os Patriotas. 33-8 contra o Oakland Raiders. Lembrando que esse jogo era mando de Oakland, mas o Patriots foi lá no México com altitude, ainda mais altitude do que o estádio que tem mais altitude, que é o estádio do Denver, foi lá e passou o carro. Tivemos, devido a isso, a altitude, tivemos um field goal de 62 jardas. Field goal mais longo da história da franquia dos Patriots. O Patriots foi muito bem, Brady tá jogando demais, é incrível ver o que ele tá fazendo com acima dos 40 anos. Tá voando, 3 passes, Brandon Cooks com a recepção para mais de 60 jardas também de touchdown. Acho que o Patriots é chovendo molhado, cara, o time vai ser batido no mundo. Falar que o time bateu o recorde de vitórias seguidas fora de casa. As 2 derrotas esse ano, por incrível que pareça, foram dentro de casa. Então já vem numa longa sequência de vitórias fora de casa já o Patriots. E o time tá bem demais. Acho que nós vamos ter um confronto direto contra os Steelers logo e para resolver a parada. Porque para mim o time que passar em primeiro, tanto os Steelers ou o Patriots, é o franco favorito para jogar o Super Bowl. Vai ser em Pittsburgh, se eu não me engano. E o Raiders é um time que está se tornando cada vez mais saco de pancadas na AFC. Voltando a ser só marca de camiseta. Sim, apenas os 8 pontos deles foram no final da partida, então não produziram nada mesmo. O jogo que teoricamente seria o mais importante da semana virou uma pancadinha. Vitória do Igão, o time de melhor campanha na temporada. Gordão, safado. Sussa, tranquilo, sem preocupações, 37-9 e mostrando que você pode ganhar um jogo de futebol americano sem ter um kicker, tá? O Eagles jogou sem o kicker o segundo tempo inteiro, então quarta descida, vambora, conversão de 2 pontos depois do touchdown, vambora, foram 3 conversões de 2 pontos. É o maior número desde 2000 que o Rams teve 4 conversões de 2 pontos. Então, uma vitória importantíssima. Isso é interessante, né? Incontestável. Isso é interessante. Você vê o Doug Peterson chamando essas quartas para várias. E não é só nesse jogo. Voltou com o jogo equilibrado no intervalo mesmo. E não foi só nesse jogo. Em vários jogos já na temporada, quarta para pouca jarda, ele tá mandando o time de novo para campo. Isso, mostra que ele confia no time, ele confia no Carson Wentz, ele confia nos running backs, ele confia no time inteiro para conseguir as jardas que ele precisa. O 4º jogo seguido com mais de 30 pontos, o 8º jogo seguido com mais de 25 pontos. E um fato curioso que desde 2000 o Eagles não tinha 3 corredores na mesma partida para mais de 50 jardas. A defesa continua sendo uma das melhores da liga. A linha ofensiva é a melhor linha ofensiva da liga. Hoje, no momento, é a melhor linha ofensiva da liga, que protege um quarterback que gosta de fazer o que muitos não gostam de fazer, que é meter o louco. É um cara que ele vai pra cima, ele não tem medo de tomar pancada. Se ele tiver que correr do tackle, ele vai correr. É maravilhoso. E o Dak Prescott, que tentou botar a bola embaixo do braço e resolver o jogo, ele botou a bola e resolveu, pro Eagles. Primeira interceptação que ele teve na carreira fazendo jogada de play action. Para os Cowboys, mostra que é um time com o Elliott e um time sem o Elliott. E esse tempo que ele vai ficar sem o Elliott, provavelmente eles podem colocar a temporada a perder. Eu acho que o que fica de lição é que talvez se ele tivesse cumprido já essa punição, as coisas poderiam ser diferentes para os Cowboys, que agora eles vão perder o principal jogador no momento crucial da temporada. E eles podem ver a temporada ir embora
pelo fato de ficar tentando brigar na justiça, sendo que seria muito mais fácil você já ter cortado mal pela raiz. Para fechar com os jogos da semana 11 da NFL, a gente teve na segunda-feira a vitória do Atlanta Falcons 34-31 sobre o Seattle Seahawks. O jogo foi em Seattle e só um aviso, para quem foi dormir e não assistiu o jogo até o final, perdeu um puta jogo. Foi um jogaço. Atlanta começou muito bem, amassando o Seattle em menos de 7 minutos. Já estava com 14-0 no placar e amassou o primeiro tempo inteiro. Aí Seattle foi buscando força, foi tirando de onde não tinha. E aí Atlanta tem aquela velha síndrome que a gente conhece de abrir as pernas no final do jogo. E aí começou a chamar Seattle e aí quase que eles perdem o jogo no final. Graças ao nosso kicker, que conseguiu errar o chute no fim do jogo, poderia levar para prorrogação. Eu achei que ia entrar, hein? Ele foi na hora que a bola saiu, eu falei, vai ter prorrogação. Eu também. Aí Você via ela murchando. Eu só vi os caras depois fazendo assim, eu falei, nossa, de novo você. Não, mas ela no final você via que ela já tava murchando, que ela não ia ter força. Lembrando que Seattle continua perdendo o jogo para as faltas que faz, então é o time também, mais faltoso da liga, né? Tá com média de quase 11 faltas por jogo e essas 11 faltas dão quase 100 jardas por jogo. Então você teoricamente dá quase 7 pontos pro seu adversário só em falta. Somando esses 52 anos que a gente tem de era Super Bowl, ninguém fez tanta falta em 11 semanas igual o Seattle fez essa temporada. Então é um time que perde jogos que teoricamente ele não poderia perder. Só pra lembrar, Ken Chancellor também tá confirmado fora da temporada. Então já é Ken Chancellor, Richard Sherman. Então é um time que tem a secundária basicamente reserva e vai penar para classificar, hein? Então é isso, rapaziada. Passamos a limpo o que de melhor aconteceu na semana 11 da NFL e agora a gente vem com os palpites para a semana 12. Então fica ligado que chegaram aqueles palpites para vocês. Palpites. É isso aí, rapaziada. Então a gente vai fazer os palpites. Lembrando que essa é uma semana especial para a NFL, que a gente tem os jogos de Thanksgiving, o feriado de Thanksgiving. Na quinta-feira serão 3 jogos. Esses 3 jogos serão transmitidos. Da semana 12, no total, serão 9 jogos com transmissão. Então você não vai ter desculpa para não assistir jogo de qualidade. Então, começando com os jogos de quinta-feira, a gente vai ter Minnesota Vikings e Detroit Lions, o jogo em Detroit. Carioca. Detroit. Leandro? Vikings. Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers, o jogo em Dallas. Chargers. Cowboys. Washington Redskins e New York Giants, o jogo em Washington. Redskins. Depois dessas todas pataquadas dos Redskins. Agora com os jogos de domingo, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, o jogo em Buffalo. Kansas City. Se eles ficarem nessa viadagem aí de deixar o Tyrod Taylor fora, Kansas City. Indianapolis Colts e Tennessee Titans, o jogo em Indianapolis. Tennessee Titans. Jogo duro. Do que de assistir ou de... Indianapolis. Titans. Cincinnati Bengals e Cleveland Browns em Cincinnati. Bengals. Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers, o jogo em Atlanta. Atlanta Falcons. New England Patriots e Miami Dolphins em New England. Miami Dolphins. Não precisa nem falar. Patriots. Philadelphia Eagles e Chicago Bears, a estreia do Cairão da Massa. Jogo na Filadélfia. Eu vou torcer pra Chicago, mas vai dar Eagles. Vai dar Eagles, mas eu vou torcer pro Cairão. Vai dar Eagles, eu vou torcer pro Eagles. New York Jets e Carolina Panthers, o jogo em Nova York. Carolina Panthers. San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, o jogo em São Francisco. Esse é aqui. Estreia do Garoppolo, hein? É? A estreia do Garoppolo. Pelo que estão dizendo, vai ser a estreia dele. Olha. Seattle. Seattle, vai de Seattle também, mas... 49ers. O jogo mais legal da rodada, Los Angeles Rams e New Orleans Saints, o jogo em Los Angeles. Nossa, o calendário duro dos Rams também, Vikings e Saints na sequência. Tem o Eagles logo E logo tem Esse é um jogo Seattle, muito bom de se assistir. Onde que é o jogo? É em Los Angeles? Ah, eu vou de Saints. Eu vou de Saints. O Saints tá perigosíssimo. Também.
Santos. Arizona Cardinals e Jacksonville Jaguars, o jogo em Arizona. Jacksonville. Jaguars. Oakland Raiders e Denver Broncos em Oakland. Nossa, esse jogo vai ser duro, hein? Oakland também. Oakland. O Sunday Night Football, Pittsburgh Steelers e Green Bay Packers, o jogo em Pittsburgh. Uma pena, esse jogo tinha sido um Tudo jogaço. pra ser um jogaço. Vou de Steelers. Steelers. E para fechar a segunda-feira, Baltimore Ravens e Houston, Texas, o jogo em Baltimore. Baltimore? Baltimore. Eu vou de Baltimore também. Então é isso, passamos a limpo a semana 11, os palpites da semana 12 da NFL. Então, se você curtiu, dá aquele like, compartilha, clica no sininho, faz aquela moral pros meninos, que os meninos estão trabalhando forte. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Half Time. Aquele abraço. Hey, listen. Lonely. Not when you